sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse ambiente dopaminérgico. Vamos lá continuar com a leitura e o estudo bíblico do livro de Provérbios. Gente, eu tô simplesmente amando a leitura desse livro porque, assim, o ensinamento que esse livro traz acerca da sabedoria, que é a grande e única responsável pelo nosso sucesso na caminhada terrena, assim, tem ensinamento para tudo e todas as coisas. Então eu tô apaixonada pela leitura do livro de Provérbios. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui o som. Tô apaixonada pela leitura do livro de Provérbios e ontem não teve vídeo. Eu não consegui gravar ontem. Ontem foi um dia atípico onde eu estava, como é que eu posso dizer, um pouco desanimada, né? São dias e dias. Eu sei que a gente não deve estar desanimada, a gente não deve estar para baixo, a gente não pode ceder a esses sentimentos, porque a gente sabe que isso é arte do adversário da nossa alma, do tentador. Então ontem foi um dia que eu tava desanimada, tava muito pensativa, assim, não é nem que eu tava desanimada, meus pensamentos estavam muito acelerados, eu tava pensando em muita coisa ao mesmo tempo. E eu confesso que eu não consegui gravar o vídeo. Foi um dia corrido também e na parte da tarde, eu trabalhei na parte da manhã. Na parte da tarde eu fiquei com uma dor de cabeça, assim, terrível. Então, tarde e noite a minha cabeça não parava de doer, parecia que ia explodir. E eu não conseguia nem olhar pra tela do celular, então eu não consegui gravar. Hoje eu ia gravar no lago, de novo. Eu fui gravar umas coisas e eu ia passar e gravar no lago, mas aí ficou frio. Quando eu terminei meu trabalho já era 5 horas da tarde, já tava frio, aí eu não consegui gravar lá no lago. Então eu tô gravando aqui, em casa, o que não altera nada. Deixa eu ligar o ar que tá... Gente, eu não sei vocês, eu vou compartilhar uma coisa com vocês agora. Quando eu vou orar, minha temperatura do corpo muda. Eu começo a sentir muito quente, assim, tipo, muito quente, meu corpo inteiro. Fico sentindo muito quente. E isso tá acontecendo sempre que eu vou orar eu tô me sentindo assim. Daí eu termino a minha oração, eu finalizo, a temperatura do meu corpo simplesmente volta ao normal. É o Espírito Santo, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui. A gente parou em Provérbios 6, advertência contra o servir de fiador. Filho meu, se ficastes por fiador do teu companheiro e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faze isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não deis sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Advertência contra a preguiça. Isso serve muito pra mim, tá? Isso que eu vou ler agora. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobreviverá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Olha só, ontem, como eu estava falando, foi um dia que eu não consegui fazer o devocional. Mas por que eu não consegui fazer o devocional? Eu tinha um trabalho para fazer durante todo o meu dia, então eu tinha o dia cheio, eu tinha o dia corrido já. E eu tinha planejado, né, na minha cabeça, nos meus planejamentos, eu vou acordar cedo para levar Heitor para a escola. Quando eu deixar ele na escola, eu vou fazer meu devocional, vou ler, porque eu leio um capítulo de um livro por dia. E aí sim eu vou trabalhar, porque eu já vou ter feito todas as minhas coisas. Detalhe, eu acordei 6 horas, fui lá chamar ele, deitei do lado na cama com ele, simplesmente eu peguei no sono, nem ele acordou, nem eu acordei. E aí eu acordei quase 8 horas, pertinho já do horário de ir fazer as coisas que eu ia fazer, nem levei ele pra escola,
nem fiz devocional, nem li o capítulo do livro na parte da manhã como eu queria. Então isso já me fez começar o meu dia extremamente descontente comigo. Eu fiquei muito mal comigo porque tipo, eu não fiz o que eu tinha me comprometido pra fazer. E eu me senti mal por isso, porque eu sei, cara, que quando o nosso celular, nosso despertador, nosso celular toca o alarme para que nós nos levantemos, a gente precisa agradecer a Deus, a gente precisa levantar com todo o ânimo, porque foi mais uma chance que o Senhor nos deu, foi mais um sopro de vida que Ele colocou no nosso ser, no nosso corpo, no nosso espírito. Então, eu fiquei muito mal com isso. Eu não sou uma pessoa preguiçosa, de tipo, pra levantar cedo. Eu era muito preguiçosa pra acordar cedo quando eu estudava. Tinha muito problema. Mas eu não sabia nada, tipo, de higiene do sono, como que eu organizava isso. Hoje eu tenho um entendimento diferente acerca disso. Já fiz muitas aulas, curso, e eu não me permito dormir até tarde. Nem consigo dormir até tarde, porque na minha mente, tipo, eu não sei vocês, mas eu não descanso nem quando eu tô dormindo. Infelizmente, a minha mente, ela não para um segundo. Ela tá sempre assim, ó, tá adiantada. Então, mesmo quando eu tô dormindo, tipo, se eu não levantar na hora que eu costumo levantar, porque ou eu levanto 5 horas da manhã pra ter um momento meio sozinha dentro de casa. Eu gosto de levantar cedo, ficar sozinha, em silêncio, fazer um café, um chimarrão, orar, escrever. Eu gosto muito de escrever. Então eu gosto desse meu momento sozinha. Eu sempre levanto cedo, mas tem dias, e ultimamente tem acontecido com bastante frequência, que eu não tô conseguindo levantar. Aqui onde eu moro é um lugar muito frio, então de manhã é muito frio. Quando eu acordo, tá tipo cerração, tudo fechado, assim, muito frio. A vontade é ficar na cama, a vontade é ficar deitadinha. Mas a gente precisa vencer isso, sabe? A gente precisa vencer a preguiça, vencer o desânimo, porque é só isso, assim, é só essa brechinha que o tentador quer pra colocar vários outros sentimentos no nosso ser, vários outros sentimentos na nossa mente, sabe? Ele se aproveita de uma falhazinha assim, tipo, ai, despertou, não, agora não. Desliga o despertador, você tá meio que assim, tipo, recusando, não vou levantar agora, cara. Quem fica feliz com isso? Quem se alegra com isso? Jesus que te deu mais uma chance, mais uma oportunidade de você vencer, de você proclamar a palavra dele, de você ser instrumento dele na terra, ou o tentador que quer você ali, deitado, prostrado, mal, desanimado, feio, a casa uma bagunça. Então, a gente precisa se apegar muito a isso, sabe? Tipo, bateu o desânimo, bateu preguiça, lembra disso, não é coisa de Deus, não é Deus que quer te ver assim, não é Deus que coloca isso no teu ser, não é Jesus. É o contrário disso. Então não se deixe levar, não fique preso a isso. Tipo, bateu o desânimo, luta com isso. Eu não vou ficar assim, eu vou levantar, eu vou correr atrás, eu vou me animar. Aí hoje, o que aconteceu hoje? Hoje eu também tinha trabalho, hoje eu também tinha um dia corrido, e eu pensei, eu preciso reagir. De manhã eu tinha uma live pra assistir às 7 horas da manhã, tinha que levar toda a escola, tinha que fazer várias coisas. Eu falei, não, eu preciso reagir, hoje vai ser diferente. E aí eu acordei. E, gente, tipo assim, eu tô acordando pra orar na madrugada, né? Mas aí eu volto a dormir. Aí hoje eu acordei 6 horas, fui lá chamar Heitor. Não deitei na cama, porque se eu deitar e sentir ele assim, pronto, já era. Não deitei, mas já tava sol. Então quando já tá sol, é um ânimo a mais, né, que bate na gente. Já tava sol, aí eu não deitei e eu tava muito desanimada. Eu tava assim, ó. E eu tava me perguntando, ai meu Deus, eu já tenho que levantar, Eu tava assim, já quase ficando estressada, porque uma coisa que me deixa muito estressada é eu me sentir com sono, cansada, pensar, não, ainda não, eu não tô pronta pra começar mais um dia, cara. Era esse o sentimento que eu tava ontem e durante essa semana. Então, eu chamei Heitor, vim direto no banheiro, escovei meu dente, coloquei água do café no fogo pra que eu não ficasse esmorecida, pra que eu pegasse, eu já tinha levantado, já tinha colocado meu pé no chão, era dever meu agradecer e começar o dia e fazer alguma coisa de útil pra Jesus. Então eu fui, fiz isso, não deitei, escovei meu dente, despertei. Então uma dica, quando você acordar, primeira coisa que você faz, você escove o dente. Primeira coisa, escove o dente, vai na cozinha, bota uma água do café no fogo. É a dica que eu dou. Vamos continuar aqui, senão hoje vai ser só bate-papo. Advertência contra a maldade. O homem de Belial,
o homem vil é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. 6 coisas, isso aqui é importante, tá? Muito importante, vocês precisam prestar atenção nisso, preste atenção. 6 coisas que o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, olha só, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama os projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. 6 coisas o Senhor abomina. Nos 6 coisas o Senhor se aborrece, mas a 7ª ele abomina. O que é que ele abomina? Quem semeia contenda entre os irmãos. O que é contenda? Eu já falei aqui pra vocês o significado de contenda. Contenda é levantar fofoca, é levantar mimimi, é levantar coisinha, movimento ali pra falar um do outro. Esses dias não, tem uns 2 meses. Eu fui no mercado e tinha um repositor lá, colocando as coisas na prateleira. Tava lá, sentadinho, quieto na dele, colocando as coisinhas na prateleira. Veio uma menina do caixa, veja bem. Veio a menina do caixa lá do outro lado. E eu tava perto pegando verdura, né? E eu ouvi a conversa. Aí ela chegou perto dele e falou assim: tu viu como fulana chegou aí? Daí ele, não sei o que. Ele tava falando muito baixinho, né? Mas ela tava assim, tipo, soltando mesmo veneno. Tava Tu viu como que fulana chegou aí? Ele respondeu alguma coisa, ela não, passou como se fosse a dona, não falou com ninguém, não sei o que. Cara, eu só me lembro dessa parte assim, mas ela falou muito mal dessa pessoa, muito mal. Aí ela falou pra ele assim: se eu fosse tu, quando ela chegasse e viesse falar não sei o que, eu faria não sei o que lá. Tipo, incentivando ele a tratar a menina mal, a ter esse ódiozinho, essa raiva, essa inveja que ela tava dessa pessoa. Ela saiu do setor dela, ela foi lá no setor do menino que tava em paz, repondo a mercadoria dele, destilar ódio, montar e formar contenda. Deus abomina isso. Na hora o meu corpo ficou quente assim, sabe? Meu corpo ficou quente. E o Espírito Santo falando. Aí ela fez isso, né? Soltou o veneninho dela e saiu. E o meu corpo assim, ó, vai lá e fala com ele, pra ele não dar ouvido pra isso, pra ele não dar ouvido. Tipo, eu tinha tudo formado assim na minha mente, o Espírito Santo soprou tudo. Vai lá e fala com ele, não dê ouvidos pra isso, não se deixe levar, faça o seu trabalho, fulaninha, não tem nada disso, ela que viu isso, os olhos foram dela. Tinha tudo pra falar, só que eu não obedeci o Espírito Santo, porque eu ainda tô, sei lá, tipo assim, o Espírito Santo tá me usando muito pra falar com pessoas, pra falar, mas é difícil. Não vem me dizer que é a coisa mais normal do mundo você começar do nada, chegar nas pessoas e dizer, Deus te mandou te falar isso, o Espírito Santo mandou te falar aquilo. Cara, é difícil. Então eu confesso, eu não obedeci naquele dia. Mas eu fiquei tão mal com aquilo, tão mal, porque existe gente assim em todo lugar, né, cara? A pessoa tava ali em paz, fazendo o trabalho dele, vem ela do outro lado destilar ódio pra outra pessoa, veja só. E às vezes essa pessoa que ela tava falando nem agiu com soberba, nem chegou sem olhar pra ninguém, nem fez o que ela tava dizendo. É a visão dela. Então a visão dela, ela foi lá passar pra ele, pra que ele se juntasse com ela pra ficar contra essa menina. Veja só, que coisa desnecessária, que coisa do mal, que coisa perversa. E Deus abomina isso, Deus abomina fofoca, Deus abomina inveja, Deus abomina contenda, mimimi, fofoquinha, Deus abomina. Então não faça isso, gente, pelo amor de Deus. Advertência contra a mulher adúltera. Lá vem a advertência contra a mulher adúltera de novo, hein? Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixeis a instrução da tua mãe. Vocês percebem que em vários versículos começa assim, né? Guarda a instrução do teu pai e não deixeis guarda o mandamento do teu pai e não deixeis a instrução da tua mãe. Em todo caso, Salomão ele ensina a você honrar pai e mãe. Ata-os perpetuamente a teu coração, penduras ao pescoço quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução luz,
e as repreensões da disciplina são o caminho da vida, para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça da vida preciosa. Tomará alguém fogo no seio sem que as suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasa sem que se queimem os seus pés? Assim será com o que se chegar à mulher do seu próximo, não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Não é certo que se despreza o ladrão, quando furta para saciar-se tendo fome? Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os seus bens da sua casa. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará. Porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Muito forte, né? Esse texto. Muito, muito forte. Vou desligar o ar que eu já tô com frio. Muito forte esse texto. E vou contar uma historinha breve pra vocês. Eu já vou terminar. O rei Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Quem conhece a história sabe, mas quem não sabe eu tô dizendo agora. O rei Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Embora ele tenha cometido muitos erros, ele tenha matado muita gente, ele tenha entrado em muitas guerras, ele foi um homem segundo o coração de Deus. E em dado momento, Davi, quando já era rei, Davi engravidou uma das mulheres dos seus soldados. Tipo, o soldado era casado com a mulher, Davi foi lá e engravidou a mulher dele. E queria ela para ele. E aí o que ele fez? Ele mandou o marido dela ir para uma guerra na linha de frente, para que ele fosse morto em combate e ele pudesse ficar com ela sem culpa, porque naquela época, quando o marido morria, a mulher precisava ser resgatada. A viúva precisava de um resgatador, uma pessoa que pegasse para cuidar dela. Quando esse homem tinha irmão, podia ser o irmão. Então existiam certos homens que eram resgatadores de mulheres. Então Davi fez isso, colocou o soldado dele na linha de frente da batalha para que ele morresse e ele ficasse com a mulher. E ele simplesmente não se atentou para o erro, ele não se atentou para a gravidade do que ele estava fazendo. E aí um profeta chamado Natan foi enviado por Deus para repreender Davi. É isso que eu falo para vocês sobre o poder da repreensão. Veja bem, Davi ele fez isso e chegou Natan e falou assim para ele: Davi, certo homem, dono de muitas posses, muitas ovelhas, muito rico, muito próspero, recebeu visita em casa e ao invés dele matar uma de suas ovelhas para servir para a visita, ele pegou a ovelha do vizinho que só tinha ela, matou e deu para as visitas. E aí Davi falou assim para ele: como assim? Quem é esse? Esse merece morrer. Vamos saber quem é ele e vamos resolver esse problema, né? Davi ficou irado, indignado. Como é que uma pessoa faz isso? Precisamos puni-lo. Então você vai punir a si próprio, porque esse homem foi você. E aí Davi caiu em si, se prostrou, se arrependeu, viu o mal que ele tinha feito, pediu perdão para Deus, tentou consertar. E ele só se deu conta disso por causa de uma repreensão. Se ele não tivesse sido repreensão, ele tinha agido daquele jeito, talvez feito de novo, e não tinha se culpado, não tinha nada. Então veja só, mesmo com todos os erros de Davi, mesmo com todas as coisas que ele fez erradas, ele se arrependeu, ele reconheceu e ele entendeu que ele tinha feito errado. Ele pediu perdão para o Senhor. Isso é importante. Então, foi só uma historinha breve para vocês entenderem assim como que funciona essa questão ali acerca de cobiçar a mulher do próximo, da mulher adúltera, também se encaixa na história de Sansão, que eu contei antes de ontem,
que ele tinha um poder, ele era juiz sobre Israel, ele poderia fazer grandes coisas, e ele se deixou levar por Dalila, que era uma prostituta, e ele andou nos ambientes errados, e ele frequentava casas de prostituição, e aconteceu tudo que aconteceu. Morreu mal, cumpriu o propósito, cumpriu, mas morreu mal, arrancado os olhos, sem cabelo, sem força. Então, para que a gente se atente aos mandamentos, que a gente se atente ao que é certo, que a gente só faça o que é princípio. É princípio, eu vou cumprir o princípio. Não diz respeito ao que eu tô tentando fazer, não se encaixa nos meus princípios. Não, aprenda a dizer não, sabe? Você que é solteiro, você que, sei lá, é solteiro, não quer nada sério com ninguém, fica na tua por enquanto, porque quando você quiser algo sério com alguém, Deus vai enviar essa pessoa. Enquanto não, fica na tua. E se for ficar com alguém sem compromisso, que não é pra acontecer, porque essas experiências fora do relacionamento, essas experiências antes do casamento, servem somente para nos gerar comparação. Quando a gente casa, quando a gente tem alguém, um companheiro que foi enviado por Deus, vem ali o peso das comparações, de coisas que aconteceram, com quem aconteceu, então isso só nos gera problema. Um conselho é que se você conseguir namorar, casar, ter filho com a mesma pessoa, com a única pessoa, isso vai ser incrível, isso é bem complicado e bem difícil, então é um mérito, né, que eu não vou entrar agora nesse assunto, isso é assunto para um outro vídeo. E você que de repente cometeu o pecado do adultério, traiu seu companheiro, errou, você se arrepende? Deus te perdoa, porque Ele perdoa tudo e todas as coisas. Então basta você reconhecer, fazer como Davi, reconhecer que errou, pedir perdão para o Senhor de todo o coração, e Ele vai te perdoar. E o que é passado, o que passou, passou. Isso não entra em mérito, porque Deus, Ele é misericordioso demais. Ele perdoa tudo, Ele desculpa tudo, Ele esquece, Ele passou borracha no teu passado, e nada disso interfere no teu futuro, na tua salvação. Então, se você já fez isso, se você errou, se você pede perdão para Deus, porque Ele te perdoa, Ele te acolhe, Ele te abraça e Ele te faz uma nova criatura, né? Encerramos aqui. A adúltera com a mulher que está fora de si. Não, encerramos, né? Encerrei. Amanhã nós vamos continuar com Provérbios capítulo 7. E olha só, amanhã mais advertência contra a mulher adúltera, ou casos e graças e bênçãos se renovam a cada manhã, não se esqueçam disso. Eu sou muito feliz fazendo isso. Um beijo, até amanhã.